Fala galera, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai entender um pouco mais o que a gente precisa para melhorar na corrida. Porque para a gente treinar a corrida, a gente precisa saber primeiro o que a gente está treinando, né? Para que a gente está treinando, o que a gente está querendo melhorar. Pequeno disclaimer, eu tô com uma alergia que eu não faço ideia do que seja, a minha pele tá cheia de bolinhas, inclusive no rosto, então eu vou ficar com essa cara de Deadpool aqui mesmo para fazer o vídeo. Presta atenção no conteúdo e não na minha cara. Muito obrigado. Primeiro, antes da gente falar, né, sobre os parâmetros fisiológicos que determinam a performance na corrida, a gente precisa entender que capacidade a gente quer, assim, de uma maneira até mais simples, pensando. Então, o objetivo da corrida e das provas de corrida de rua, né, de endurance, são, basicamente, você completar uma distância X no menor tempo possível, né? E aí essas distâncias, elas podem variar, comumente de 5 a 42 quilômetros. E aí o que a gente precisa para cumprir com esse objetivo? A gente precisa ter resistência, porque afinal de contas a gente precisa conseguir completar essa prova antes de tudo, então a gente precisa ter a capacidade de se manter fazendo aquele esforço ali da corrida. A gente precisa de velocidade, porque só a resistência não vai ser suficiente para você performar. Você, além de completar a distância, quer completar ela no menor tempo possível, e para isso você precisa ser mais rápido. E a gente também pode dizer que a gente precisa de uma combinação dessas duas coisas, né? Porque não adianta nada você ser muito resistente, então você consegue correr durante longas distâncias, se você não tem, né, você não consegue ser rápido nessa resistência. Então a gente também vai acrescentar resistência de velocidade. Isso é, quanto tempo você consegue se manter em determinada velocidade e, preferencialmente, a maior velocidade possível, né? E aí, quando a gente está falando de parâmetros fisiológicos que determinam a performance de fato, a gente pode citar alguns, né? Mas eu vou me apegar aqui a 3. O primeiro deles, que é o mais famoso, provavelmente se você corre, se você pesquisa conteúdo sobre corrida, você já ouviu falar, é o VO2 máximo. O VO2 máximo é a capacidade de oxigênio que o seu corpo consegue captar da atmosfera, levar, né, para dentro do seu sistema, através ali do sistema cardiorrespiratório, e a partir disso, o quanto que os seus músculos conseguem utilizar desse oxigênio. Então, o VO2 máximo é o máximo consumo de oxigênio. Você precisa ter a capacidade de trazer o oxigênio da atmosfera, mas também de enviar esse oxigênio para as musculaturas que necessitam desse combustível e utilizar bem, produzir o máximo possível dentro dessa quantidade de oxigênio. Um outro parâmetro fisiológico que a gente tem é a economia de corrida. A economia de corrida, você pensa ali no seu VO2 máximo, vamos supor que seja 50 ml quilo minuto. Isso significa que se você for um sujeito de 70 quilos, por exemplo, você vai usar 3.500 ml por minuto de oxigênio, ou 3,5 litros de oxigênio. Então, se o seu VO2, né, é 50, você tem 70 quilos, 3,5 litros de oxigênio por minuto é o que você tem de combustível, é o que você tem dentro do seu tanque para utilizar. Agora, você pode ter esses 3,5 litros, correr muito pouco ou muito devagar, não ser capaz de utilizar esse oxigênio de maneira efetiva, ou você pode ser uma pessoa mais econômica, que com essa mesma quantidade de oxigênio comparado à outra, você vai ter capacidade de render muito mais. Como se fosse um Palio, sabe? Eu gosto muito desse exemplo. O Palio é um carro econômico, então você vai colocar 1 litro de gasolina nele e ele vai andar muito, durante muito tempo. Então, a economia de corrida tem a ver com isso. Você pode ter uma pessoa que gasta muita energia para produzir muito pouco, ou uma pessoa que gasta pouca energia, gasta pouco oxigênio para produzir muito mais. E o terceiro parâmetro que a gente pode citar é a velocidade de VO2 máximo, que na verdade junta essas duas coisas. Junta o VO2 máximo e a economia de corrida. Então a velocidade de VO2 máximo é qual velocidade representa quando você está no seu consumo máximo de oxigênio. Portanto, se você quer melhorar a sua velocidade de VO2 máximo, você precisa tanto melhorar o seu VO2 quanto a sua economia de corrida. E aí pensa bem, tem tudo a ver com aquilo que eu citei no início do vídeo. Você precisa de velocidade. Isso é, você precisa chegar nessa velocidade, mas você não pode ser muito gastão. Você não pode imprimir essa velocidade gastando muita energia, senão o seu combustível vai acabar rápido. Então, por isso, a gente pode dizer que corrida é uma combinação de velocidade e resistência. E aí, quando a gente sabe isso, quando a gente sabe quais parâmetros a gente precisa melhorar
Para melhorar na corrida, a gente consegue direcionar melhor que tipo de treino a gente precisa ter e também qual é a sua necessidade. Será que você é uma pessoa que já é resistente, mas precisa trabalhar mais velocidade? Ou você é uma pessoa que está num ponto anterior, que você ainda precisa trabalhar sua base, sua resistência para começar depois a trabalhar a velocidade? Porque pensa, só corre rápido quem corre. Então antes de qualquer coisa você precisa começar a correr. E aí existem alguns tipos de treino diferentes para cada um desses objetivos. Claro que quando a gente está fazendo um treino, quando a gente está correndo, de alguma maneira a gente está trabalhando todos esses parâmetros simultaneamente. Só que mesmo assim, existem estímulos que privilegiam mais uma adaptação do que outra. Então, quando a gente está falando, num primeiro momento, de se tornar uma pessoa mais resistente, a gente está falando principalmente de desenvolver seu sistema cardiorrespiratório. Nesse momento, você não vai usar intensidades muito altas. Então, a ideia é aumentar volume, então aumentar quantidade de tempo que você está praticando numa intensidade baixa. E veja, para uma pessoa que não corre, para uma pessoa que está começando a correr agora, uma intensidade muito baixa não é a corrida, é a caminhada. Então é como se a gente fosse fazer mais treinos longos, de longas durações, em baixíssima intensidade. E o que é essa baixíssima intensidade? É o que a gente chama de zona 1. Mas para não complicar tanto, zona 1 é aquela intensidade que você consegue conversar, que você não está muito ofegante, que você não está suando muito, que a frequência cardíaca não se eleva muito. Então você precisa estar dentro dessas condições, exposto durante muito tempo para ir melhorando sua resistência. São umas corridas mais fáceis, mas que exigem da sua paciência. Um outro tipo de treino que existe é o treino de repetição. Esse já é um treino que você não vai trabalhar tanto a resistência, porque você não vai ficar tanto tempo exposto ao estímulo. A ideia desse treino é que você melhore a sua velocidade e também a sua economia de corrida. Então, esse tipo de treino consiste em tiros muito rápidos, mas em curta duração, de no máximo 2 minutos. Então, a gente está falando aí de tiro de 100, 200 e até 400 metros se você for uma pessoa muito rápida. A ideia desses tiros é de principalmente melhorar também a sua técnica na corrida, coisa que vai fazer você melhorar a sua economia de corrida, você vai se tornar mais eficiente e de você ganhar velocidade, potência, de você estar trabalhando também a sua musculatura, como se fosse um treino de força realmente, um treino que você vai fazer força para que você consiga ganhar aquele parâmetro que a gente falou da velocidade, que você consiga ser capaz de atingir velocidades maiores. Isso ainda não significa que você consegue sustentá-las, porque o próximo tipo de treino, que aí é sim para melhorar aquele último subproduto necessário para ser bom na corrida, que é a resistência de velocidade. Então são os treinos intervalados que você vai trabalhar com séries um pouco maiores, então a partir ali de 400 metros, 600 metros, 800 metros, até 1,2 km, 1,5 km, se for, por exemplo, um treino de meia maratona ou de maratona. Nesse tipo de treino, talvez esse seja o treino mais difícil de todos esses, é aquele que você vai trabalhar em alta intensidade, em alta velocidade e que você também vai trabalhar a resistência porque você vai sustentar isso por longos períodos. Agora, é essencial que esses tipos de treino estejam encaixados e alinhados, primeiro, com o seu nível atual de aptidão física e segundo, com qual o seu objetivo. Cada momento da periodização vai privilegiar mais o ganho de uma valência ou outra. Então, por isso é necessário que você tenha um plano individualizado para você. Mas caso você não tenha, você pode utilizar, identificar o que falta mais em você, se é resistência, se é velocidade, se é resistência de velocidade e utilizar desses treinos para melhorar exatamente aquilo que você precisa. Como encaixar e como fazer uma periodização de corrida pode ser um dos próximos temas que eu traga de vídeo aqui no canal. Então, se você gosta desse tipo de vídeo ou se você tem alguma sugestão, não esquece de comentar aqui. Vai ser muito importante para mim fazer um conteúdo que seja realmente útil para vocês e para isso vocês precisam também me contar aquilo que vocês querem. Não esquece de se inscrever aqui no canal para você não perder nenhum vídeo. A ideia é ter uma sequência lógica aqui para que você consiga de fato aprender sobre corrida, aprender como treinar corrida, melhorar seu desempenho com segurança e deixa seu like para ajudar a gente no algoritmo também. Valeu!